Olá, no dia 11 também teremos geografia, nas páginas 17, 18, 19 e 20. Então, nós temos lá na página anterior, na 15, várias fotos mostrando trem, navio, barco, avião e veículos na estrada. Com base nas fotografias, quais fotografias retratam os meios de transporte terrestre? Então, as fotografias dos trens e dos veículos. Trens e veículos, certo? Quais retratam os meios de transporte aquático? A do navio e barco. Aí, pessoal, nós temos aqui um esqueminha parecido com aquele que a gente aprendeu. Então, a Pro fez por pedacinhos. Então, no transporte aéreo, é a aerovia, as rotas aéreas, e aqui temos o meio de transporte, que é o avião. No transporte aquático, temos a hidrovia e o marítimo, né? Porque é o quê? Aqui a gente tem a hidrovia, que é dos rios, lagos e lagoas, feita pelos barcos. E temos os marítimos, que é os oceanos e mares, então é o navio. Aqui nós temos o transporte terrestre, que são as rodovias, as estradas, e as ferrovias. Nas estradas passam o carro, moto, ônibus, e na ferrovia passam os trens e os metrôs, né? E um exemplo aqui é trem, e o outro exemplo aqui é carro, ônibus e caminhão. Como as pessoas se locomovem? Para se locomover, se mexer de um lugar para o outro, né? Mudar de um lugar para o outro, as pessoas podem utilizar diferentes meios de transporte, mas essa decisão depende de muitos fatores. Sobre esse assunto, leia o texto, o que diz o autor do livro. Como vou? Você já pensou na forma de um lugar para outro? Muda de pessoa para pessoa? Depende de várias coisas. Se as pessoas têm tempo ou estão sem pressa, se ela mora em uma cidade pequena ou grande, se é preguiçosa ou é cheia de energia, se tem carro ou não tem. Fernando, por exemplo, mora longe de Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado, reclamando do trânsito. A Mari decidiu não usar carro para nada. Comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha de trás, para levá-lo na escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora. Ela só usa o elevador para ir trabalhar. Com base na leitura do texto, da página 18, vamos conversar. Qual é o assunto do texto? É o modo pelo qual as pessoas se locomovem de um lugar ao outro. Trabalho, casa. Que meios de transporte os personagens utilizaram para se locomover? Aí tem a bicicleta, tem o carro e a pé mesmo, né? Porque ela só foi com o elevador. E aqui, o Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para fazer o trajeto que percorrem? Por quê? Não, né, pessoal? Você vê pelas imagens e pelas informações que eles não moram na praia ou não precisam atravessar um lugar onde tenha água. Os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizados apenas pelo proprietário e para pessoas autorizadas, e de uso coletivo, que tem maior capacidade de transporte, atendendo muitas pessoas. Por exemplo, o meio de transporte aqui, a bicicleta e o carro, eles são de uso particular. É quem conduz e as pessoas autorizadas. Já o ônibus são várias pessoas que vocês não conhecem. Aí, pessoal, as imagens a seguir mostram diferentes meios de transportes utilizados para a locomoção de pessoas. Observe-as com atenção e depois responda as questões propostas.
Então, nós temos aqui automóveis na Avenida na Avenida Ipiranga, em São Paulo. Nós temos a estação de metrô em São Paulo. Nós temos um barco de transporte escolar em Xingu, Pará. E nós temos um ponto de ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo. Que meios de transporte aparecem nas fotografias? Então, vamos lá. Carros, aparecem ônibus, aparecem barco e metrô. Certo? Quais desses meios de transporte são coletivos? Então, nós temos o ônibus, que carrega várias pessoas, né? O ônibus. Opa! Aqui nós temos o ônibus. Nós temos também meio de transporte, o barco, né? Vão várias pessoas, elas às vezes nem se conhecem. Ônibus, barco, metrô. Quais desses meios de transporte vocês já usaram? Aí é pessoal. Troque ideias a seguir com seus colegas e professores sobre as questões a seguir. Que tipo de transporte vocês e os colegas mais utilizam? Particular ou coletivo? Quais são as vantagens e desvantagens do uso desses tipos de meio de transporte? Pessoal, a vantagem do meio de transporte coletivo é que você não está poluindo o meio ambiente, né? Que você está utilizando um meio de transporte, isso é do coletivo, tá? Então, e no particular, você tem mais conforto, certo? Você vai dispor de mais tempo, você pode fazer outras coisas, né? Você só está com as pessoas que você conhece. E que veículos são mais utilizados no transporte coletivo onde vocês moram? Em Itapevi, o transporte coletivo que é bem bacana aí é o trem, né? E o trem, ele leva muitas e muitas pessoas. Porque aí tem uma adivinha. Por que as rodas do trem e do metrô são de ferro e não de borracha? Porque se fosse de borracha, apagaria a linha. Ah. Na sua opinião, qual a diferença entre o trem e o metrô? Pessoal, os trilhos do trem passam por cima da terra, não é? E a gente pode andar de trem em cima da terra, não é verdade? No solo onde a gente anda. O trem é em cima da terra. O trilho é em cima da terra. Então, vamos colocar aqui, ó. O trem tem os trilhos em cima da terra. E o metrô tem os trilhos aonde? Embaixo da terra, né? A gente não tem que descer as escadas para ir para o metrô? Quem já andou de metrô? E os do metrô são embaixo da terra. Tá bom? No lugar onde você mora, há estações de trem ou de metrô? Você já utilizou um desses meios de transporte para locomover? Ó, tem sim. Agora eu não sei se todo mundo já andou ou não, tá bom? Aí é pessoal. Então, em geografia, são essas atividades propostas, tá bom? Para o dia 11. Para quem não assistir a aula ao vivo, assistir a aula gravada, boas atividades para vocês.